Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, será o nosso texto base pelo qual nós iremos meditar nesta noite, Romanos capítulo 8, versículo 26. Esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração na palavra, já esteja em espírito de oração para que Deus fale ao seu coração, para que você volte para casa renovado pela palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26, será o nosso texto base da mensagem desta noite. Romanos 8, 26 até o 30. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que teu Espírito Santo venha abrir nosso entendimento para entender a tua palavra, que teu Espírito Santo venha abrir nossos corações para que a tua palavra possa penetrar e germinar e dar frutos. Pai, fala tremendamente aos nossos corações, porque nós somos totalmente carentes de ti e precisamos, meu Deus, do teu auxílio. Fala, Pai, para que o teu nome somente seja glorificado nesta noite. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Nós vimos na manhã de hoje, no sermão acerca do livro de Jó, que é possível os cristãos passarem por diversos tipos de lutas e tribulações, em diversas áreas. Agentes que são possíveis de ser causadores das nossas tribulações. Nós vimos que um dos agentes são os próprios homens, as pessoas que nos prejudicam, as pessoas que nos causam mal, como, por exemplo, a crise econômica, a crise política que nós estamos vivendo no país. Isso é culpa dos homens, da maldade dos homens. Nós vimos também que as doenças, as causas naturais ou acidentes podem também nos prejudicar, porque está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que assim o que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Tudo o que acontece com o injusto acontece também com o justo e fiel, ou seja, todas as desgraças que acontecem no mundo com uma pessoa não crente também pode acontecer com um crente. Isso é possível. Além das lutas espirituais que nós vimos. Então, queridos, a Bíblia deixa claro que nós iremos passar por lutas, por aflições. Na verdade, lá em João 17, Jesus ora dizendo o seguinte, ele diz que nós, os crentes, iremos nos entristecer e que os ímpios irão se alegrar. Ele já deixou claro isso. E lá no final de Apocalipse está escrito que no novo céu, nova terra, não haverá mais dor. Se no final dos tempos não haverá mais dor, essa é a promessa, significa que até lá haverá dor, haverá choro, haverá luto, porque a promessa de Deus é para que não haja mais dor apenas no final. Nós estamos conscientes, biblicamente, que nós passaremos por dificuldades e tribulações e angústias. Como o próprio texto de Romanos 8 fala no versículo 22, 23, das angústias, dos gemidos dos santos aqui na terra. Mas a Bíblia também diz que Deus prometeu estar conosco. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias. E nós temos consciência das promessas de Deus em nossas vidas, que Ele estará conosco, nos fortalecendo. Acontece que as promessas de Deus não são suficientes no momento da luta. Porque no momento da luta, da tribulação, nós pedimos para Deus evidências do amor dEle. Porque apesar de nós termos consciência de que Ele prometeu que irá cuidar de nós, no momento da angústia, queridos, nós clamamos e dizemos, como Davi no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Porque nós temos que entender que aquilo que nós aprendemos na escola dominical, nos cultos, nas mensagens, aquilo são as informações necessárias para o nosso crescimento cristão. Mas na hora do fogo, mesmo sabendo dessas verdades, nós entramos em crise,
Nós entramos em crise, como Davi. Para que um homem que homem teria mais intimidade com Deus do que Davi? E ele entrou em crise e não questionou Deus, mas ele se derramou perante Deus, perguntando: Deus, aonde tu estás? Por que se acha longe de mim a tua voz, a tua presença? Então, queridos, quando nós passamos por luta, nós clamamos por Deus para que Ele nos dê sinais de que Ele está cuidando de nós. Infelizmente, não deveria ser assim, porque o justo não deveria viver de sinais. O justo deverá viver pela fé. Mas nós somos fracos. A Bíblia diz no Salmo 103 que nós somos pó. E como pó, nós clamamos, nós esperamos de Deus sinais. Quando eu digo sinais, são evidências, são provas de que Ele cuida de nós. Quantas vezes você, passando por luta, não deve ter perguntado para Deus: Deus, o Senhor realmente me ama? O Senhor está cuidando de mim mesmo? Me mostra, me prova que o Senhor está comigo, que o Senhor cuida de mim. O capítulo 8 de Romanos, versículo 26 em diante, trata sobre isso. Quando Paulo escreveu esta carta, no ano 57 depois de Cristo, ele estava em Corinto. E ele escreveu essa carta com 3 objetivos. Ele escreveu essa carta porque ele queria passar em Roma para conseguir levantar oferta, para levar essas ofertas aos irmãos que estavam passando dificuldade por causa da fome em Jerusalém. Então ele mandou essa carta para pedir essa ajuda. Está escrito no capítulo 15 a respeito disso. O outro motivo é porque ele gostaria de conhecer aquela igreja e de desfrutar da comunhão com aqueles irmãos. O capítulo 1 fala sobre isso. Ele diz: gostaria de conhecer, de passar em Roma para desfrutar de algum dom com vocês. Então ele tinha o propósito de levantar ofertas na igreja de Roma para poder levar para os irmãos de Jerusalém. Tinha o propósito de compartilhar algum dom e manter comunhão com os irmãos de Roma. E tinha o propósito finalmente de ir para a Espanha, aonde Cristo ainda não fora pregado até então. Porque tudo isso fazia parte do caminho. Para ele chegar até a Espanha, ele teria que passar em Jerusalém. Aproveitaria e levaria as ofertas. Para chegar em Jerusalém, passaria por Roma. E por que foi necessário escrever uma carta tão longa e profunda? Porque a fama de Paulo, em alguns lugares, era de que ele era contra a lei de Moisés. E que, portanto, ele não era um apóstolo de Cristo. Então, ele teve todo um compêndio teológico, que é essa carta, para provar para os irmãos de Roma que ele era um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo por mandato de Deus, como está no capítulo 1. E ele vai provar isso descrevendo o Evangelho de Cristo, como ele descreveu do capítulo 1 a 16, para provar que ele é um apóstolo e que ele tinha sim direito de estar com os irmãos levantando esta oferta. Então ele escreve essa carta, dividindo a carta da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre a graça de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo de número 8, aliás, do capítulo 1 ao capítulo 3 fala sobre a ira de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 8 fala sobre a graça de Deus. Do capítulo 11 ao capítulo do capítulo 9 ao 11 fala sobre o plano de Deus. E do capítulo 12 ao capítulo 16 fala sobre a vontade de Deus. Estamos resumindo a carta de Paulo aos Romanos. E o nosso texto se encontra no capítulo 8, onde trata sobre a graça de Deus e o cuidado de Deus. Esses são os propósitos, os motivos por que Paulo escreveu essa carta nesse ano 57 depois de Cristo. E justamente no versículo 26, ele vem explicar sobre o cuidado de Deus. Paulo vem nos trazer a mensagem no versículo 26 a 30 sobre as evidências do cuidado de Deus. Aliás, esse é o tema da mensagem de hoje. As evidências do cuidado de Deus em nossas vidas. Como nós falamos no início, na hora das dificuldades, nós procuramos evidências do amor de Deus e do seu cuidado em nossas vidas. Será que Deus realmente cuida de mim? Queridos, quais são as evidências do cuidado de Deus em nossas vidas? Paulo nos responde. A primeira evidência é a evidência interna. Primeira evidência, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Quando nós falamos em evidência interna, nós dizemos isso por causa da habitação do Espírito Santo em nós, enviada por Cristo para ser consolador habitando em nossos corações. Como diz William Hendricks e outros teólogos reformados, enquanto Cristo é o nosso intercessor perante o trono de Deus, versículo 34 fala sobre isso, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Enquanto Cristo intercede por nós perante o altar de Deus, o Espírito Santo intercede por nós
dentro de nós, ou a partir de dentro dos nossos corações. Por isso uma evidência interna. E como se dá esse cuidado interno do Espírito Santo por nós? O Espírito Santo cuida de nós internamente, nos assistindo ou nos dando assistência em nossa fraqueza. É o que diz o versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Assistir aqui não é o verbo enxergar, é o verbo de dar assistência. O Espírito Santo nos dá assistência quando nós passamos por lutas. Essa foi a promessa de Jesus. Eis que eu enviarei outro Paráclitos, outro Consolador. A palavra Paráclito significa aquele que é chamado para estar ao lado, cuidando das questões que são necessárias. E você diz, mas será que o Espírito Santo realmente cuida de mim? Porque eu passo por tanta luta e eu não sinto nem a presença de Deus diante dessas lutas me fortalecendo. Só passo por angústias. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não sente o real peso das lutas que você passa por causa do Espírito Santo. Porque ele impede que você sinta o real peso dessas lutas. Porque do contrário do que muita gente pensa, Deus, ele permite sim que nós soframos lutas acima das nossas próprias forças. Não sei se você já ouviu alguém dizendo que Deus não vai permitir que a gente sofra além das nossas forças. Deus não permite que nós sofremos além das nossas forças. Eu já li a Bíblia algumas vezes procurando, não achei esse versículo. Não existe esse versículo. Está escrito em 1 Coríntios 10 que Deus não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. O texto ali é tentação, não é provação. Inclusive o contexto testifica isso. Pelo contrário, em 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, está escrito o seguinte: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas próprias forças, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Eles passaram por uma tribulação que eles perderam a esperança da própria vida, ou seja, acharam que iriam morrer, e foi uma luta acima das suas próprias forças. Deus permite, sim, que nós passemos por lutas que nós não podemos suportar. Mas sabe por que a gente continua de pé? Por causa da assistência do Espírito Santo. Mesmo que você não consiga enxergar essa assistência, ele está te sustentando. Ele te sustenta. Na verdade, isso é para cumprir a promessa de Jesus. Estarei convosco todos os dias. Quando você estava chorando no quarto, ele estava contigo. Ah, pastor, mas eu não sentia. Mas a vida cristã não é para viver por questões sensoriais, de sentir. O justo viverá pela fé. E você tem que ter certeza de que ele está contigo, mesmo que você não sinta. Mesmo que você não sinta nada. Você tem que crer na assistência do Espírito. Então, a primeira evidência do cuidado de Deus é a evidência interna, através da assistência do Espírito Santo, através da intercessão eficaz do Espírito Santo. Ele diz, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Por que essa intercessão do Espírito Santo ela é eficaz? Porque Deus só ouve orações que são feitas segundo a sua vontade. Em 1 de João, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, que essa é a certeza que nós temos, que se nós pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Só que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus, especialmente nos momentos de luta. Porque quando nós estamos passando por lutas, nós não conseguimos ser neutros. Se você está passando por uma dificuldade financeira, você dificilmente vai orar com o coração sincero, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente vai orar, Deus, me livra dessa luta porque eu não aguento mais. Nem sempre a gente consegue entender qual é a vontade de Deus, mas o Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus. É o que diz aqui o versículo de número 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo ele intercede por nós segundo a vontade de Deus, porque existe uma harmonia perfeita e eterna entre o Pai e o Espírito. Então nós pedimos, Deus me livra desse espinho. E o Espírito Santo diz, Pai, não livra ainda porque ele não está pronto ainda para estar livre desta luta. Deus me livra dessa doença. E às vezes o Espírito Santo diz, ainda não, ainda não. E Deus ouve a intercessão do Espírito. Deus ouve. Por isso que é uma intercessão eficaz. Porque, queridos, se Deus fosse ouvir todas as nossas orações, imagina o que teria acontecido com o mundo, não só conosco, se Deus fosse ouvir todas as nossas orações. Quantas vezes você pediu uma coisa para Deus achando que aquilo era o melhor, e depois você viu que não era o melhor, e Deus te deu um livramento?
As meninas, quantas vezes pediram para Deus, Deus, permita que eu namore com aquele rapaz não crente. E depois Deus te mostra quem era ele. E você diz, Deus, graças a Deus. Está escrito lá em Tiago, que nós não recebemos as bênçãos de Deus, as coisas que nós pedimos, porque nós pedimos mal. Como é pedir mal? Para gastar em nossos deleites. Deus não ouve oração egoísta, egocêntrica e idólatra. Todas as nossas orações têm que estar visando a glória dele. Se você pede para Deus um carro, se a glória dele não estiver envolvida, ele não vai te dar. Se você pede para Deus um emprego, se a glória dele não estiver envolvida, ele vai postergar até que seu coração se dobre à vontade dele para que ele seja glorificado. O Espírito Santo sabe qual é a vontade de Deus, por isso que é uma oração eficaz. Isso é o cuidado de Deus para conosco. É o cuidado interno. O Espírito Santo, ele cuida internamente de nós, nos dando assistência, intercedendo eficazmente por nós e se identificando com o nosso sofrimento. Ele se identifica conosco. Uma das grandes demonstrações de amor não é só ajudar, é ajudar e dizer que ele também sofre. Não é assim que a gente faz quando chega no velório? Eu não sei a intensidade da tua dor, mas eu quero dizer para você que eu sinto muito. Meus sentimentos. Não é assim que a gente diz no velório para alguém que está passando por luto? Porque você está se identificando com a dor. Você não vai solucionar aquele problema, mas você está se identificando. Isso é demonstração de amor. O Espírito Santo, ele se identifica com os nossos sofrimentos. Observe o versículo 26, no finalzinho ele diz: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aonde está a identificação do Espírito Santo com o nosso sofrimento? Versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação ao seu tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Veja, queridos, a Bíblia diz que nós gememos. Por que nós gememos em nosso íntimo? Por que nós suportamos angústias? Porque nós não aguentamos mais este mundo. Não aguentamos mais. É muito sofrimento. Os nossos próprios pecados nos causam sofrimento. Nós ansiamos para a volta de Cristo, para que Cristo venha logo. Então nós gememos em nosso íntimo. E o Espírito Santo também geme com gemidos inexprimíveis. Isso mostra que ele se identifica com o nosso sofrimento. A natureza geme, nós gememos em nosso íntimo e o Espírito Santo também geme com gemidos inexprimíveis, ou seja, não existem palavras. Essa palavra inexprimível em grego significa, não é palavras que não têm significado, significa simplesmente quase que como sem palavras. Sem palavras. Ele intercede por nós com gemidos. Algumas pessoas têm dificuldade de entender o sofrimento de Deus. Deus não sofre porque Deus é todo-poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa sofrer não significa que ela é impotente. Deus sofre os nossos pecados quando nós causamos ira em Deus. Agora, o sofrimento de Deus não é por impotência de realizar alguma coisa. Quando Deus sofre, não é sofrer porque Ele é incapaz de resolver o problema. Não é sofrer porque Ele é limitado. É simplesmente por se identificar conosco. Quando Ele vê um filho dele sofrendo, porque se Deus vê você sofrendo e não sentir nada, que amor é esse? Que pai é esse? Que vê o filho sofrendo e diz assim, não sinto nada. Que tipo de amor é esse? Deus, ele sofre quando vê o seu filho sofrendo. Mas o sofrimento de Deus não é igual ao nosso. Nós sofremos por causa dos nossos pecados, por causa da nossa impotência e incapacidade. Deus não. É simplesmente por amor, como uma demonstração de amor. E se Ele quiser não passar por isso, Ele escolhe e não passa. Mas Ele escolheu passar por isso. Está escrito lá em Oséias capítulo 11. O meu coração se comove no íntimo. Deus fala, por amor a Israel. Os irmãos devem lembrar bem que quando Jesus chegou no velório de Lázaro, quando ele viu Maria chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou também. Então, não pense que Jesus está vendo, que o Espírito Santo está vendo o seu sofrimento de forma passiva. Ele vê você sofrendo e ele também sofre contigo. Todavia, se for necessário você passar pela tribulação, ele vai permitir que você continue passando pela tribulação até o tempo determinado, mesmo que ele sinta essa dor de te ver sofrendo. Queridos, esse é o cuidado interno, a evidência interna, é o cuidado do Espírito Santo nos dando assistência, intercedendo
e se identificando com os nossos sofrimentos. A segunda evidência é a evidência externa. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aonde está a evidência externa? No fato de que Deus faz com que todas as coisas à nossa volta cooperem para o nosso bem. Na verdade, a expressão grega aqui significa o seguinte: Deus, ele age em todas as coisas. Não é que Deus simplesmente permite, ele age, ele controla, ele decreta todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que não são apenas as coisas boas que cooperam para o nosso bem, as coisas ruins também. Isso nos faz lembrar José quando ele disse para os seus irmãos que foi Deus que os levou para o Egito. Deus permitiu tudo aquilo. Então José ele conseguia enxergar dessa forma, que era Deus que agia em todas as coisas. Deus que é quem age em todas as coisas, para o nosso bem. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos. Quando a Bíblia fala para o nosso bem, não é para o nosso bem-estar. Deus se preocupa com o bem-estar dos crentes, do seu povo, se preocupa. Os irmãos devem lembrar que Jonas, depois que ele pregou em Nínive, Deus fez nascer uma árvore para dar sombra para Jó. Bem-estar. Porque aquilo não era essencial para a subsistência de Jonas. Então Deus, às vezes, ele nos dá sombra e água fresca. Às vezes ele nos dá um ar-condicionado, nos dá a condição de comprar uma comida melhor, de fazer uma viagem para Disney. Sim, quem disse que Deus não se preocupa com o nosso bem-estar? De nos curar de uma doença, mas não é prioridade para Ele. Não é prioridade para Deus resolver o seu problema de bem-estar. Para nós é prioridade o nosso bem-estar. Mas para Deus, a prioridade para Deus é outro tipo de bem. É o bem do versículo 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem, é ser parecido com Cristo. Tudo o que acontece em sua vida é Deus tratando o seu caráter, para que você seja mais parecido com Cristo. Esse é o bem. E esse tipo de bem é o bem mais precioso. Porque o que adianta você viver em um bem-estar e não ter caráter? O que adianta? A prioridade para Deus é tratar o seu caráter, para que o seu caráter seja aprimorado, para que você seja conforme a imagem do seu Filho. Essa é a prioridade para Deus, não é a nossa. Nós queremos ser parecidos com Cristo, mas a nossa prioridade é resolver nossos problemas. A nossa prioridade é resolver os nossos problemas. Por isso que nós sofremos, porque nós não conseguimos enxergar a realidade como Deus enxerga. Deus quer tratar o seu caráter. Deus quer que você seja mais parecido com Ele. E se para isso for necessário te mandar tribulações e provas, Ele vai mandar. Porque isso é o mais importante para Ele. Até porque não custa nada nós passarmos por uma luta aqui nessa terra, já que nós iremos viver a vida eterna em paz com Deus e uma vida plena. Por isso Paulo disse que essa luta nossa que nós passamos aqui é leve e momentânea. Veja, esse cuidado de Deus, de fazer tudo cooperar para o bem, é só para aqueles que amam a Deus. E aí nós entendemos diferente, não é? Nós pensamos o seguinte: já que eu amo a Deus, então Deus vai me guardar, vai me proteger. Já que eu amo a Deus, então Deus vai me abençoar, ou pelo menos me livrar de lutas. Porque quando nós passamos por lutas, a primeira coisa que a gente questiona é: cadê o amor de Deus? Eu pensei que Deus me amava. Permitiu que eu ficasse desempregado, permitiu que minha mãe e meu irmão ficassem doentes, permitiu... Aonde está o amor de Deus? Pelo contrário. Uma prova de que Ele te ama é que Ele está tratando o seu caráter. Aprenda a olhar a realidade com o olhar de Deus. A prioridade é o seu caráter, não o seu bem-estar. A primeira evidência do cuidado de Deus é a evidência interna. A segunda evidência do cuidado de Deus é a evidência externa. E a terceira evidência do cuidado de Deus é a evidência eterna. É o que diz o versículo de número 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está a evidência eterna, porque antes de Deus te criar, antes de você nascer, Ele já pensou em você. Ele já pensou em você antes de criar todas as coisas. Ele pensou em você, Ele escreveu o seu nome no livro da vida e disse: eu vou predeterminar meu filho para a vida eterna. Isso não nos causa tanto impacto, não é? O que causa impacto na nossa natureza pecaminosa é uma promessa de um carro zero,
uma promessa de um upgrade no emprego. A promessa de que Deus vai nos levar para o céu e nos predestinou para o céu, isso não nos causa tanto impacto. Por quê? Porque nosso coração é preso a essa terra. Nosso coração é miserável, terreno e pecaminoso, idólatra. E quando se trata das coisas do reino de Deus, nós não nos empolgamos, não. Porque nosso coração é apegado aos tesouros desse mundo. Jesus disse certa vez para os discípulos: por que vocês estão alegres porque os demônios vos submetem? Vocês deviam se alegrar porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a maior evidência do cuidado de Deus. É o cuidado eterno de Deus. Você pode passar por um câncer, por fome, por miséria, por luta, dificuldade no casamento, na família, mas você vai morar no céu, no novo céu e nova terra. O que mais você quer? Essa é a evidência do cuidado de Deus. Ele te predestinou para isso. Depois de te predestinado, Ele teve o cuidado de escolher alguém para te pregar o Evangelho, Ele te chamou. Depois Ele teve cuidado de te justificar judicialmente e depois ainda Ele vai glorificar o teu corpo para que seja semelhante ao corpo dEle. Queridos, são essas as 3 evidências do cuidado de Deus. Cuidado interno, através do Espírito Santo, cuidado externo e cuidado eterno. Está fácil de lembrar, não é? Quando você estiver passando por luta, lembre dessas 3 palavras: interna, evidência interna, externa e eterna. São as 3 evidências do cuidado de Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.